Boa tarde a todos, bem-vindos a esta segunda parte do colóquio que é Consciência. Cabe a mim o prazer de apresentar aqui o Dr. Luís Madeira, que nos traz uma apresentação sobre o título da perplexidade à consciência do céu. Dr. Luís Madeira tem 33 anos, é médico psiquiatra, licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa e trabalha no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Mestre em Filosofia pela Universidade Central de Lancashire, constrói neste momento um projeto de doutoramento na área da Filosofia e da Psiquiatria. É assistente universitário de Ética e Deontologia Médica e Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa desde 2008. Psicoterapeuta pela Sociedade Portuguesa de Psicoterapia, centrada no cliente e abordagem centrada na pessoa. Desde já, obrigada. Obrigado. Bem, eu não vou usar o microfone, segundo sugestão, pareceu melhor. Eu lamento não ter estado de manhã, eu estive a trabalhar, gostava de ter cá estado presente. E hoje vim a falar-vos. Inicialmente, esta apresentação seria sobre perplexidade, e eu achei que era um tema interessante para vos trazer, mas ao mesmo tempo, à medida que eu fui fazendo, fui acrescentando coisas e fico um pouco a sopa da pedra, ou seja, acrescentei vários temas. Assim, a primeira parte que eu vos vou falar é as limitações do mapeamento cerebral, que eu achei que, inevitavelmente, tendo em conta o clipe que eu vi, que haveria da conferência, iria-se falar sobre o mapeamento cerebral da consciência. Em segunda parte, vou falar-vos de como eu vou utilizar o conceito de consciência do eu, ou consciência do self, como um método de explorar a fenomenologia da consciência e, a seguir, a consciência do mundo. Obviamente que eu preparei esta apresentação para 30 minutos, não sabendo que eram 20 minutos. Neste momento espero não me tornar amassador, espero acelerar. Primeira parte, eu gostava só de fazer um disclosure, eu não vou falar sobre consciência no sentido psiquiátrico ou neurológico, no sentido de orientação e, ao mesmo tempo, capacidade de estar orientado no espaço, no tempo, no sentido clássico do conceito de consciência. Eu utilizarei o conceito de consciência aqui no sentido da awareness, ou da disponibilidade reflexiva e pré-reflexiva para o mundo e para si próprio. Não é um conceito clássico. Assim, nesta parte primeira, eu vou falar-vos de limitações no mapeamento cerebral. As primeiras limitações advêm diretamente da filosofia, são coisas clássicas que eu acho que não vou debruçar durante esta apresentação, e consistem no facto de várias premissas que nós usamos nas ciências naturais serem premissas que foram descomprovadas ao longo dos anos. Uma primeira de que a realidade é constante e acessível, de alguma forma que é possível representar a realidade, que não há revoluções científicas, no sentido em que o conhecimento científico é progressivo, ou seja, quanto mais eu estudar, não tenho mais eu sei sobre ele, e mais ainda que os fatos científicos são independentes dos valores culturais. Tudo isto já foi, em parte, descomprovado. Nesse sentido, é importante nós conhecermos as limitações das ciências e, em particular, da medicina, que, no fundo, quando foi criada, em especial a psiquiatria no século XIX, e, no fundo, com o objetivo de avaliar os fenómenos mentais, tem as limitações de todo o background científico que existe para a própria ciência, ou seja, do positivismo, da antropologia, de todos os inputs que caracterizaram a linguagem da psiquiatria e da medicina quando avalia os fenómenos mentais. E, nesse sentido, é importante e permanente calibração da linguagem. Há também um mecanismo de mapeamento, ou seja, um mecanismo de mapeamento originalmente usado diz-nos o quê? Diz-nos que há sinais cerebrais, no sentido de base, é aquilo que nós queremos estudar, no fundo, por exemplo, que caracterizariam a consciência, mas quando peço a uma pessoa que me descreva os seus sinais cerebrais, ela está limitada pela sua cultura na sua descrição. De alguma forma, ela vai ter uma experiência pré-reflexiva, uma experiência reflexiva, ou seja, uma experiência que ela não vai conseguir pôr em palavras, uma experiência que vai só conseguir pôr em palavras de acordo com a sua cultura. Ou seja, se eu perguntar à pessoa se ela está ansiosa, se ela não conhecer a palavra ansiedade, ela não é capaz de dizer que está ansiosa. E o próprio comportamento. Eu próprio vou ter uma limitação e vai eliminar-se um grande resíduo de informação que eu não consigo aceder, porque eu próprio tenho a minha cultura e a minha capacidade de ler os sinais do outro. A seguir, eu vou ter que colocar isto de uma forma que seja possível ter um material objetivo. E este material inclui-se com um conjunto de sinais e um conjunto de fenómenos que mais tarde irão ser mapeados no cérebro. Representados, localizados, são coisas diferentes, sabendo que o que nós estamos a representar no cérebro já está liberto por um resíduo muito grande. No caso da consciência, como função complexa, é um resíduo muito significativo.
Nesse sentido, quanto mais esquematizada, eu digo aqui sanizada ou quantitativa e removida da cultura é uma linguagem, melhor ela é para o mapeamento. Mas, infelizmente, quanto mais imbuída na cultura e mais multifuncional e biológica, mais ela é útil no sentido da descrição de consciência. E, nesse sentido, estas duas linguagens são difíceis de serem compatibilizadas no sentido do seu estudo. Eu, ao longo do meu tempo, já vi duas concepções neuropsiquiátricas, uma concepção que de facto aceita este resíduo e uma concepção que ignora este resíduo. Ambas, para mim, são limitadas, no sentido em que ignoram que, de facto, os fenómenos mentais não são cavalos, no sentido agressivo do termo, que o German Berrios escreve. Ou seja, os fenómenos mentais não são equivalentes semânticos de estruturas anatómicas. E, nesse sentido, o mecanismo de correlação que nós hoje em dia fazemos terá sempre limitado, na medida em que, por exemplo, podemos criticar a psicanálise, no sentido do modelo ser, de alguma forma, diferente daquilo que nós acreditamos, mas a linguagem da psicanálise continua a ser uma linguagem idêntica à linguagem do fenómeno que estamos a querer estudar. No fenómeno de correlação neurocientífica, são fenómenos a dois níveis diferentes. E a correlação que se possa criar não é uma correlação capaz de determinar de facto, definir uma nova epistemologia. Ou seja, as correlações não permitem epistemologias. Neste sentido, é importante sabermos que os fenómenos que estudamos, nem todos os fenómenos são ontologicamente idênticos. Ou seja, há fenómenos de facto organizados, mas também há fenómenos estocásticos. E nesse sentido, os padrões de tempo são fenómenos estocásticos naturais, em que nós não estamos aqui a tentar arranjar uma classificação para os padrões de tempo. Pelo contrário, as planetas e as estrelas são fenómenos organizados e naturais. É possível estudar onde é que elas estão, onde é que se colocam, fazer um estudo em ciências naturais. Da mesma forma, a própria linguagem é organizada. Mas há muitos fenómenos humanos que não são organizados. E uma das limitações que eu vos queria trazer é, de facto, que, descontextualizando o fenómeno que estudamos, perdemos uma parte da estrutura conceptual. Nesse caso, todas as correlações que tentemos fazer pré-factum, ou seja, correlações diferentes daquelas que estão aqui exemplificadas, se eu vir todos os dias o Sol a nascer no oeste e vir que, de repente, o Sol nasce, põe-se ao oeste, eu evidencio que existe uma relação entre isto antes de eu estudar a correlação entre este fenómeno. E, de alguma forma, é possível para mim depois comprová-lo estatisticamente, porque, de facto, eu reparo que todos os dias o Sol nasce daquele lado e põe-se daquele lado. Quando o fazemos a nível da correlação, a nível do cérebro, não existe possibilidade de haver uma correlação a priori para lá do fenómeno de correlação que estamos a fazer, porque não faz sentido correlacionar as duas coisas. E, nesse sentido, apesar das maravilhas tecnológicas que surgem e, de facto, nos dão alguma confiança na qualidade dos dados, elas não escapam das limitações que são intrínsecas dos dados que estamos a estudar. Impõem limitações específicas, limitações que não têm a ver com a representatividade científica, que no fundo compõe a estatística, mas sim com a representatividade do objeto. Ou seja, até que ponto é que somos hoje em dia capazes de identificar o objeto que estamos a procurar. E isso depende da ontologia e da conceptualização do objeto. Então, em relação ao objeto, há qualquer coisa bizarra, no meu entender, tentar conceptualizar a consciência de uma forma estrita ou de uma forma capaz de ser sanitized. Ou seja, este algo bizarro é de facto que há uma parte significativa da experiência que depende de que é pré-reflexiva, não é reflexiva. Não é reflexiva e isso a psiquiatria traz de uma forma muito clara. Em 1950, um exemplo que eu posso trazer-vos, houve um psiquiatra que ficou encarregue de definir se o indivíduo era ou não imputável como crime. E o que ele fez, já que era novo e era inteligente, achou que era uma responsabilidade demasiado grande e o que ele fez foi escrever uma história clínica completa e enviá-la aos psiquiatras todos da Europa. Todos os psiquiatras que leram acharam que o doente era imputável. Já agora ele pediu a todos os psiquiatras da região que fossem ver o doente. E todos os psiquiatras que viram o doente acharam que o doente não era imputável. Ou seja, por mais detalhada que fosse a história e o componente teórico e organizado da história clínica, estamos a falar de histórias clínicas do início do século que são muito, muito detalhadas, não era possível colocar na história clínica uma informação significativa do que se passava pelo doente. De facto, há uma grande parte do significado que só existe no contexto do encontro e, como tal, é difícil localizá-lo a nível cerebral. Se, de facto, este significado só existe neste contexto,
aparentemente poderíamos dizer que, se estamos a estudar isso no contexto do encontro, poderia não haver limitações a esse significado. Ou seja, Davidson vem chamar Radical Interpretation a esta teoria que nos diz que, de facto, o significado só existe para eu compreender, então o significado só faz sentido nesse sentido. Porém, há qualquer coisa bizarra, no meu entender, na tentativa de localizar um significado que só existe no contexto da intersubjetividade, ou seja, que só existe no contexto das duas pessoas. Um adolescente, quando tem raiva, tem no contexto, por exemplo, na relação com os pais, pode não ter no contexto da relação com outras pessoas. Há qualquer coisa em relação ao significado que é intersubjetivo. Assim, eu proponho-nos apenas termos cuidado com a clara ou óbvia relação entre os fenómenos mentais e o cérebro. Mais ainda, que nós temos limites aos símbolos linguísticos que utilizamos hoje em dia. E mais, que é possível ter cuidado com a materialização de experiências no processo de tradução e correlação. Então, não sendo tão pessimista como se calhar fui até agora, de facto, há duas formas que eu penso que são importantes e que a filosofia tem contribuído à compreensão. A primeira é a nossa compreensão de como é que podemos então classificar e organizar o fenómeno de consciência de si próprio. Este conceito acompanhou-nos, e este texto é enorme, é um mau slide, acompanhou-nos imenso ao longo das várias disciplinas. E a heterogeneidade de inputs que nós hoje em dia temos é gigante. É tão grande que, quando eu tentei estudar isto, foi muito difícil. Até dentro da psiquiatria, o conceito de self é utilizado em inúmeras classificações, é usado para conceitos de dissociação, de experiências de passividade, na esquizofrenia. Hoje em dia há uma classificação que me parece ser interessante, e é essa que vos trago, que usa principalmente vários inputs do ponto de vista da filosofia. Um deles é o conceito de corpora e o conceito de lie, no sentido de que há uma parte do nosso significado que vem da nossa sensação objetiva do corpo, ou seja, da capacidade, quando eu toco com a minha mão, que experiencia na minha mão, que está a ser experienciada. Há uma mão que é objetiva. De alguma forma, o meu corpo, no sentido de corpora, é normalmente implícito, eu não estou acessível a ele, a não ser que esteja com grito. Se eu estiver com grito, normalmente o meu corpo torna-se explícito. Ou seja, o corpo como objeto normalmente não está disponível ao ser humano, assim como não estão muitas das ligações que nós temos em relação ao mundo. Por exemplo, se começarem a ficar entediados com a minha apresentação, o tempo torna-se explícito. Ou seja, o tempo também é algo implícito até ao momento em que vocês começam a sentir que a realidade vos está a resistir. Tal como o corpo, quando estão com gripe, vos resiste ao movimento porque estão doentes e, como tal, torna-se físico. Porém, na doença mental, muitas vezes o corpo torna-se físico, e a doença mental é particularmente interessante porque nos permite aceder a este conjunto de informações que muitas vezes estão ausentes no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia. O conceito de lie, associado a esta experienciação do corpo na primeira pessoa, ou seja, a possibilidade de eu experienciar o meu corpo e de me colocar no meu corpo, no sentido do meu corpo vivencial, vivido, mais do que o meu corpo perceptuado, ou neste caso objetualizado, ou externalizado, ou explícito, ou também o corpo pornográfico. Este corpo muitas vezes adquire-se em experiências como experiência de vergonha. Normalmente há uma reificação do corpo no contexto da vergonha. Quando eu experiencio vergonha, eu sinto uma audiência, de alguma forma sinto-me congelado e ao mesmo tempo que de alguma forma estou a ser observado.